Diga glória a Jesus. Continuamos no estudo da Palavra de Deus, estamos em Êxodo 18. Estudo versículo por versículo, Êxodo 18. Para entendermos o lugar onde havíamos parado, versículo 17. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes, totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Aleluia, irmãos. Estamos vendo, o povo já tinha atravessado o Mar Vermelho, já estava indo em direção à terra que Deus tinha prometido. O povo já tinha passado por experiências de escassez de água, de escassez de alimento, e o povo já tinha visto a provisão de Deus. E o povo estava começando a se organizar de uma maneira cívica, de uma maneira regulamentar, como um Estado, como um país. E daí tinha pendências, tinha questões a serem resolvidas, e por enquanto estava tudo centralizado em Moisés, até que Moisés e todo o povo receberam a visita do sogro de Moisés, chamado Jetro, que estava trazendo de volta a esposa de Moisés, que havia se separado dele ainda antes de toda a passagem do confronto com Faraó e as pragas do Egito. E o sogro veio ali, trouxe a esposa de Moisés, trouxe seus filhos, e o sogro viu a forma como o povo estava se organizando, e daí o sogro de Moisés disse: não é bom o que fazes, totalmente desfalecerás. Moisés estava fazendo a vontade de Deus, mas até para fazer a vontade de Deus tem que ter sabedoria. Fala isso para um lado, tem que ter sabedoria. Até para fazer o que é certo, tem que fazer da maneira certa. Não adianta fazer a coisa certa da maneira errada, que o resultado vai sair errado. Então, irmãos, é possível alguém fazer a vontade de Deus e se desgastar? Se a pessoa não buscar a sabedoria de Deus do como fazer isso, era o que Jetro estava tentando dizer. Versículo 19: ouve agora a minha voz, eu te aconselharei e Deus será contigo. Sê tu pelo diante de Deus, leva tu as coisas a Deus, declara-lhes os estatutos, as leis, faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Versículo 21. Então aqui o primeiro princípio bíblico de organização do povo. Isso aqui também pode ser adotado como princípio de organização eclesiástica. Deus quer que muitos sejam usados, Deus quer que todas as responsabilidades sejam repartidas. Deus quer usar a muitos. Diga glória a Jesus. 1 Coríntios 12, a diversidade de dons, de operações e de ministérios. Deus quer usar muitos. Estou estudando com os rapazes da chácara os dons do Espírito Santo em 1 Coríntios 12. Irmãos, e tem gente que acha que quantos dons do Espírito Santo existem? 9, porque lá 1 Coríntios 12 fala isso. Não, mas aquela lista, quase todos os comentaristas concordam, não é uma lista exaustiva, é uma lista exemplificativa. Existem outros dons. Irmãos, o nosso Deus é tão rico que se tem 7 bilhões de pessoas no mundo, Deus pode ter 7 bilhões de dons do Espírito Santo, um diferente para cada um, porque o nosso Deus é riquíssimo. Fala para um lado, o nosso Deus é riquíssimo. Nosso Deus é riquíssimo, Deus quer usar todos, Deus quer repartir da sua glória, do seu poder, Deus quer repartir das responsabilidades da obra de Deus para com todos, porque é um privilégio grandíssimo fazer esta obra. E olha lá, maiorais de 1000, 100, 50 e 10. Quando Jesus foi multiplicar pães, os 4 evangelistas narram a primeira multiplicação dos pães. Um deles diz que Jesus mandou o povo assentar-se de 50 em 50 em ranchos sobre a relva. Jesus dava o pão aos discípulos e os discípulos repartiam para o povo. Irmãos, é fácil ver nisso um princípio de Deus de organização eclesiástica. Diga glória a Jesus. Deus dá do seu pão para os discípulos e esses devem repartir com os outros aquilo que receberam do Senhor.
1 Coríntios 11, eu vos entreguei o que eu também recebi do Senhor. E olha o número, era de 50 em 50. Irmãos, por que existem tantas igrejas evangélicas? Vários católicos, se tem algum aqui nessa noite que me perdoe, mas vai ter que ouvir, diga glória a Jesus. Vários católicos já vieram me dizer assim: esses crentes aqui não se entendem. Igreja católica só tem uma, agora igreja de crente tem um monte. Tudo uma diferente da outra, uma em cada esquina, uma de cada nome, uma de cada jeito. Irmãos, isso não é defeito, isso é virtude. Diga glória a Jesus. Quem disse que tem que ser do mesmo jeito, com a mesma cara? Quem disse isso? O nosso Deus é tão variado, tão diversificado, que cada igreja pode ser de um jeito, e é um só Senhor, uma só fé, um só rebanho, uma só palavra. Diga glória a Jesus. Como diz Hebreus 12, a universal assembleia e congregação dos primogênitos, glória a Jesus, universal assembleia, é uma igreja só, mas repartida em várias. Jesus mesmo repartiu o povo de 50 em 50 para conceder o pão. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, e Deus quer usar pessoas. Se as coisas começam a se acumular, alguém ficará desgastado, alguém desfalecerá e o povo será prejudicado. Para não acontecer isso, todos nós precisamos nos dispor, cada um tem que fazer a sua parte. Diga glória a Jesus. Versículo 22, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim, a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Então, a primeira coisa, existem pendência entre o povo. Irmãos, isso é uma questão óbvia. Nós somos diferentes e no convívio as desavenças e as diferenças irão aparecer. Mas, irmãos, temos que viver como povo de Deus e temos que saber administrar as nossas diferenças. Diga glória a Jesus. Temos que saber conviver com isso. Irmãos, tem gente assim que é excessivamente melindrosa. Está na igreja e sempre assim fica meio ressabiado, sempre fica assim meio de longe. E primeira coisinha que acontece, ele já some. E já fica aqueles papos assim, eu estou servindo a Deus aqui na minha casa mesmo, eu estou aqui quieto no meu canto. Então sai do teu canto, faz favor. Diga glória a Jesus. Fala, irmão do lado, sai do teu canto. Sai do teu canto, que esse canto é teu, não é de Deus. Sai do teu canto. E Jesus disse que o campo é o mundo. Diga glória a Jesus. Em Mateus 13, em João 4, Jesus disse: erguei os olhos e vede os campos. Não é o canto, é o campo. Diga glória a Jesus. Veja o campo, e tem muita coisa que Deus quer fazer e Deus quer nos usar. Então nós temos que saber administrar as diferenças. Irmãos, eu convivo como igreja. Se há algum problema, pastor, mas comigo é assim. Se alguma vez eu discutir com um irmão, pastor, comigo já não é mais a mesma coisa. Que bom, então que seja melhor. Não é para ser a mesma coisa mesmo, tem que ser melhor. Fala esse mundo lá, tem que ser melhor. Irmãos, temos que ser maduros. Você quer ir para o céu como? Como que você quer ir para o céu desse jeito? Diga glória a Jesus. Teve problema com alguém? Vai ter que superar. Diga glória a Jesus. Irmãos, isso nos esmaga por dentro, porque isso acaba com as nossas preferências e o nosso egocentrismo. Nós temos que ver alguém que pensa diferente de nós, que faz coisas que aos nossos olhos estão erradas, e nós temos assim que conduzir, se algum de vós for surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Gálatas 6:1. Diga glória a Jesus. E temos que levar aquilo, e temos que resolver, e não pode fazer cara feia. E 1 Timóteo 5, nada faças por prevenção. Diga glória a Jesus. Não pode ficar prevenido contra os irmãos. Jesus amado. Diga glória a Deus. Senhor, Deus quer nos encher do seu amor, da sua graça. Temos que saber julgar as questões, resolver as pendências. Já mencionamos semana passada, 1 Coríntios 6, o texto que Paulo diz, os crentes hão de julgar o mundo, e vós não sois dignos de julgar nem as coisas pequenas, as coisas pertencentes dessa vida. Glória a Deus.
todo o negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Ou dizendo em outras palavras, eles mesmos o resolvam. Diga glória a Jesus. Irmãos, quer dizer o seguinte, algum assunto de menor importância, temos que resolver por nós mesmos. Agora nós não vamos ficar procurando a ajuda dos outros, e nem ficar procurando assim a ajuda dos pastores ou dos obreiros de Deus, por cada besteirinha que acontece. Fala assim, misericórdia. Olha aqui, está escrito isso na palavra de Deus. Irmãos, na igreja sempre tem os opostos. Tem gente que não vem trazer nada nunca ao pastor com essa desculpa assim, eu não quero sobrecarregá-lo. Depois, a hora que a bomba estoura, daí sobrecarrega para valer, né? Fazem misericórdia. Irmãos, tem que pedir oração, isso é ensino bíblico, isso é ordenança do Senhor. Agora, logicamente, não é qualquer espirro que acontece que tem que vir correndo, né? Faça o favor. Já falamos para os irmãos, tem gente aqui na igreja que só não pede oração para o galão d'água, porque para o resto, fazem misericórdia. Não, o que é questão pequena, temos que aprender a resolver. Gálatas 6:5, né? Cada um levará a sua própria carga. Diga glória a Jesus. Aleluia. Assim, a ti mesmo te aliviarás da carga e eles a levarão contigo. Deus quer repartir a carga. Fala isso para um lado. Deus quer repartir a carga. Também já comentamos com os irmãos que isto que está narrado em Êxodo 18 foi feito assim e não durou muito tempo, porque em Números 11 já tinha se passado alguns anos, Moisés já estava reclamando diante do Senhor de novo, dizendo assim, meu Deus, é só comigo, porventura gerei eu todo esse povo para que agora tem que alimentá-lo, esse fardo é pesado demais para mim, eu não aguento. Porque essa organização que foi feita com o tempo, ela se esfacelou, porque as pessoas comprometidas não estavam arcando com a sua parcela, com a sua responsabilidade. Diga glória a Jesus. Por isso que 1 Coríntios 4:2 diz, requer-se dos despenseiros que cada um seja achado fiel. Tem que ser fiel até o fim. Diga glória a Jesus. O que pegou para fazer, faz até o fim. Glorificado seja o Senhor. Continuando, versículo 23, se isto fizeres, eu te mandar, poderás então subsistir, assim também todo este povo em paz virá ao seu lugar. Então, era tudo algo feito para o bem do povo de Deus. Só que, mesmo Jetro disse, se você fizer assim, e Deus te mandar, quer dizer, sempre dizendo assim, o nosso Deus tem que estar sobre todas as coisas, a palavra final vem do Senhor. Mas Deus pode usar alguém para nos dar um conselho, e é Deus falando através da boca desta pessoa. Então, ouça. Fala para o mundo assim, ouça. Ouça. Meu Deus amado, irmãos, o que as pessoas falam de nós, se muita gente falando alguma coisa tem. Não fica com esse ar de vítima. Não, estão todos contra mim. Ninguém me entende. Meu amado, ouça. Se tem tanta boca falando coisas que são mais ou menos parecidas, ouça que Deus está usando a boca de muita gente. E Deus quer te falar alguma coisa. Diga glória a Jesus. Irmãos, os pais não podem ser cegos. Os pais não podem fechar os seus olhos. Se a professora está falando, se a professora da igreja está falando, se a mãe do vizinho está falando, e está falando alguma coisa do teu filho, e você assim, não, eu conheço o meu filho. Você nem se conhece, meu filho, vem com esses papos. Se todo mundo está falando, eu tô meio parecido, não dá para se abrir um pouco o olho, não dá não? Fala assim, abra os teus olhos. Diga glória a Jesus. Irmãos, Deus usa a boca das pessoas para falar conosco. Por isso que tem um versículo repetido tantas vezes, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. 24, Moisés deu ouvidos. Olha que maravilha. Diga glória a Jesus. Mas Moisés, homem de Deus, para dizer assim, eu que sou profeta aqui. Nem esse sogrinho aí lá dos confins do mundo, nem é judeu e quer dar palpite. Faz misericórdia.
deu ouvidos. Então fala para o mundo do lado assim, você precisa ouvir. Irmãos, isso é tão sério, irmãos. Quem tem ouvidos, ouça. Porque tem gente que tem ouvido e não ouve. Irmãos, sabe o que significa isso? Ouvir significa ouvir, considerar o que eu estou falando e mudar. Tem marido que a mulher fala. Ele tem ouvido, tem até 2. E não adianta. Faz misericórdia. A mulher fala. E o dia que a bomba explode, a mulher sai de casa. Eu não vivo sem você. Vou me matar. Daí procura pastor, procura bispo, daí procura todo mundo. Faz misericórdia. Você não pode ouvir, não. Pergunta isso para o mundo do lado. Você não pode ouvir? Diga glória a Jesus. Irmãos, Jesus amado. Deus, a gente não pode se irritar, né? Mas tem hora que dá uma vontade de se irritar. Daí, a hora que vem o distinto, o marido ou a mulher, a hora que vem falar conosco assim, pastor, eu não sei por que ele me deixou. Daí a gente pergunta para outra parte, eu já falei 5.000 vezes para ele, é isso, e não adianta. E outra diz, eu não sei. Sabe por quê? Porque tem ouvido, mas não ouve. Diga glória a Jesus. Então repita comigo, eu preciso ouvir. É ouvir, é considerar, é deixar a palavra entrar. Irmãos, quem ouve as palavras, mas não se adequa a elas, irmãos, isso é soberba, é gente que não quer mudar, é porque acha que o que o outro está falando não é importante, ou acha que não é bem assim, ou está querendo dar uma enrolada mesmo. Diga glória a Deus. Então, irmãos, Moisés deu ouvidos, isso aqui é muito importante. Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. Olha que maravilha, por isso diz a palavra que era o homem mais manso da face da terra. Um homem já idoso, tinha 80 anos de idade, um homem já experiente nas coisas de Deus, veio o sogro que nem crente era, que agora que tinha chegado à conclusão de que Deus de Israel é o verdadeiro Deus, o que aconteceu? Ele deu ouvidos, ele ouviu. Diga glória a Jesus. Meu amado, teu pai e tua mãe não são crentes, mas é teu pai e tua mãe. Ouça o que eles estão falando. Pode ser Deus usando a boca deles. Diga glória a Jesus. Pastor, não, eles não são crentes, eles estão nas trevas espirituais, mas em coisa prática da vida pode ser Deus usando a boca deles. Diga glória a Jesus. Ouve. Senhor amado, Moisés deu ouvidos e fez tudo quanto tinha dito. Ouviu e fez. Para que não sejas ouvinte esquecido, mas fazedor da obra. Tiago 1. Diga glória a Jesus. Fala para um lado, tem que ouvir e fazer. Tem que ouvir e fazer. Tem que mudar. Tem que ter mudança. Tem que ter progresso. Diga glória a Jesus. Senhor, amado irmãos, essa estrutura aqui que o Moisés estava fazendo era um troço muito arcaico. Um monte de gente deve fazer uma fila sem fim. Quando você vai no INSS tem fila, isso já é velho, na época de Moisés já tinha fila. Mas em misericórdia, Senhor. Daí chegou o sogro e disse, não tem jeito, isso coisa mais ultrapassada. Reparte, organiza isso aí. Diga glória a Deus. Irmãos, tem pai que é muito atrasado. Mas é engraçado isso. Tanto nas coisas espirituais quanto nas coisas familiares, é engraçado isso. Tem gente que é até estudada, é até esclarecida, mas no contexto familiar parece da idade da pedra. Faz misericórdia. Parece o homem das cavernas. Faz misericórdia. Mente tacanha, mente pequena. Gente, Deus está falando. Hoje o Senhor está falando aqui. Se tem coisa que a gente está fazendo que é muito atrasado, tem que mudar. Tem que ter mudança para melhor. Diga glória a Jesus. Não é porque uma coisa se faz do mesmo jeito que nós vamos continuar fazendo. Não, se pode melhorar, vamos melhorar. Nós temos que melhorar como pessoas, nós temos que melhorar como crentes. Temos que melhorar como marido, como esposa, como filhos, como pais. Então fala para nós assim, tem que melhorar.
Meu Deus, Deus da glória. Irmãos, tem pais que perdem os filhos por falta de sabedoria. Tem que ter maleabilidade. No meu tempo não era assim. Meu filho, você é do tempo da pedra. Faça misericórdia. O teu tempo passou. Será que você não vê isso? Diga glória a Jesus. E outra gente fala isso. Meu tempo era assim. A gente nem sabe direito como que era o nosso tempo. Diga glória a Jesus. A gente já está meio esquecido, vem com essas histórias. Meu tempo era assim. O tempo é outro. Fala lá, assim, o tempo é outro. O tempo é outro, você é outro, teu filho é outro. Então tem que buscar uma sabedoria de Deus contemporânea, contextualizada, atualizada, uma solução da sabedoria de Deus para hoje, para agora. Diga glória a Jesus. Podemos negociar. Eclesiastes 10, o acordo é um remédio que aquieta grandes males. Dá para negociar. Diga glória a Jesus. Não podemos ficar fechados, não podemos ficar bitolados. Ouvi ainda essa semana um pastor dizendo assim: todo religioso é meio neurótico. Misericórdia. Fala sem misericórdia. Chega em casa, olha no espelho, olha bem para você e diz assim: será que sou neurótico? Jesus. Então deixa de ser neurótico. Fala isso para nós: deixa de ser neurótico. Dá para negociar, dá para mudar alguma coisa, faz de outro jeito. Irmãos, quando temos filhos, isso é uma prova de Deus, porque é uma outra geração que está vindo, e eles não vão ser do nosso jeito. Graças a Deus, eles vão ser melhores. Diga glória a Jesus. Deus não fez filho para ser cópia do pai, Deus fez filho para ser melhor que o pai, graças a Deus. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, isso aqui é palavra de sabedoria da parte do Senhor. Tem que melhorar, tem que negociar. Assim, a forma como você está fazendo as coisas, os teus filhos não estão gostando, e eles estão se afastando, eles estão se desgastando. Faça de outro jeito, dê uma mudada, dê uma modernizada nisso aí. Diga glória a Jesus. Aleluia. Jesus está aqui. Versículo 25, escolheu Moisés capazes de todo Israel. Então tinha, né? Então tinha gente capaz. Repita comigo: existem pessoas capazes. Então tinha. Falta de capacidade não era problema. Era falta de organização. Era falta de visão. Meu amado, a visão espiritual é uma coisa, a visão administrativa é outra, e nós temos que pedir a Deus as duas. Irmão, Jesus está falando aqui, Senhor amado. Então tinha gente capaz. Tem gente capaz aqui. Fala esse lado, tem gente capaz aqui. Tem gente capaz. A hora que foi dito assim, procura, não precisa procurar muito, achou. Então tem gente capaz. Então tem gente com capacidade essa que não está sendo aproveitada. E quem que está sofrendo com isso? O corpo de Cristo. Então, diga glória a Jesus. Quem tem capacidade tem que se voluntariar, tem que enxergar do serviço. Louvado seja Deus. Homens capazes de todo Israel, e os pôs por cabeça sobre o povo, mulheres de 1.150. E eles julgaram o povo em todo o tempo, o negócio árduo. Trouxeram Moisés, e todo o negócio pequeno julgaram eles. Então despediu Moisés o seu sogro, o qual se foi à sua terra. Olha que bênção, uma visita proveitosa, visita que deu fruto. Diga glória a Jesus. Quando você vai fazer uma visita para alguém, meu amado, tem que levar alguma coisa proveitosa, tem que levar alguma coisa edificante para dizer. A hora que você vai embora, tem que ficar um resultado bom da tua passagem por ali. Diga glória a Jesus. Foi trabalhar num lugar, ficou só 3 meses, mandaram embora. O que você deixou lá? Que marca você deixou lá? Nós somos luz do mundo, temos que deixar uma marca, e tem que ser uma marca abençoada. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, e o Jetro? Ele poderia dizer assim: eu não tenho nada a ver com isso, eu não sou judeu, eu estou vendo que você pode estar fazendo tudo errado, isso aí vai explodir daqui a uns dias, mas eu vou ficar aqui quieto no meu canto, eu não vou me meter, porque senão depois você vai para mim. Misericórdia. Quantas vezes você já falou isso? Quantas vezes você já se comportou assim? Fala assim: misericórdia. Quantas vezes?
eu não tenho nada a ver com isso. Tá, é reino de Deus, é obra do Senhor, é tudo para o Senhor. Diga glória a Jesus. Tá, Jetro não era do povo de Deus, mas ele estava vendo, e ele podia falar, e o que ele estava falando era bom, e podia causar edificação, e causou. Então, irmãos, aqui tem tanto aspecto de Moisés que soube ouvir, quanto do Jetro também. Não sendo judeu, ele teve essa coragem de falar com graça, de falar com sabedoria, de ter jeito para falar. Diga glória a Deus. Irmãos, tem que ter jeito. Eu já dizia, mas Moisés, você é burro mesmo, né? Fazer misericórdia, não é assim. Fala assim, não é assim. Jesus, mano. Então, essa visita ali teve um proveito, teve um fruto. Glória a Deus. Chegamos em Êxodo 19, capítulo também muito importante. Ao 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto do Sinai. Já se tinha passado 3 meses da saída. Tendo partido de Pidim, vieram ao deserto do Sinai, acamparam-se no deserto. Israel ali acampou-se defronte do monte. Eles sempre eram guiados pelo Senhor, aquela nuvem que estava sobre eles os guiava e os conduziu ali ao pé daquele monte. Subiu Moisés a Deus e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Aqui Deus levou o povo para este lugar para ter ali um tratamento com aquele povo. Deus queria lhes conferir a lei. A partir de Êxodo 20 começa a lei, especificamente ali os 10 mandamentos. Diga glória a Jesus. Irmãos, nós precisamos entender isso. Era um povo que tinha acabado de sair do Egito, um povo completamente desorganizado, um povo que não tinha consciência coletiva, não tinha consciência de pátria, não tinha consciência de nação, um povo que vivia, então eles precisavam de um regramento para a vida diária, a vida cotidiana, para as relações interpessoais, para as relações comerciais. Eles precisavam de um regramento que atingisse a todas as áreas da vida. Diga glória a Jesus. Não era só diretrizes para a vida espiritual. Não, eles precisavam de algo que abrangesse tudo. Era para ser um povo, um país organizado nos moldes da época. Então, por isso, Deus precisava dar uma lei. Irmãos, Deus precisava ter o povo de Israel para que de Israel viesse o Senhor Jesus. Porque Jesus disse lá em João 4, dos judeus vem a salvação. Então, para que o povo judeu permanecesse com essa identidade de povo, era necessária a lei. Então, a lei foi necessária para aquele momento específico e histórico. Diga glória a Jesus. Irmãos, mas tem muito desta lei que perdeu a sua razão de ser para nós que somos gentílicos, que moramos no Brasil, que aqui já tem direito civil, direito comercial, direito tributário, direito penal. Fazem misericórdia. Aqui já tem isso. Então, muito disso que tem na palavra do Senhor era para este momento específico da história do povo de Israel, e por isso que passou, e nós podemos dizer isso com descanso de alma, porque o Novo Testamento nos dá plena autoridade para dizer isso, principalmente Hebreus 8, que diz que este testamento ficou velho, porque Deus mandou um novo testamento. Diga glória a Jesus. Aleluia. Isso é necessário que guardemos, irmãos, porque existem denominações evangélicas até hoje que ficam se apegando em pontos específicos desta lei, e tem gente que fica com dúvida. Então, meu amado, nós temos que estar firmes na palavra do Senhor. Então, é preciso entender. Glória a Deus. Versículo 4. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Então aqui Deus estava tendo um encontro com o povo neste monte Sinai. Fala para um lado, Deus quer ter um encontro contigo. Glória a Deus. Deus quer ter um encontro contigo. Versículo 5, agora pois, diligentemente ouvirdes a minha voz. Diligentemente, com capricho,
com dedicação, com piedade, com esforço, ouvirdes a minha voz. Irmãos, o grande desafio para o crente é ouvir a voz de Deus e obedecer. Guardardes o meu concerto. Temos um concerto com Deus, temos uma aliança. Isso aqui e até aqui não é só para o Velho Testamento. Então, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Propriedade peculiar, um povo específico. Repita comigo: Deus quer um povo específico. Tito 2, preparar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Este povo foi o povo de Israel. Hoje, este povo especial é a igreja. Hoje, este povo somos nós. Fala para um lado: nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. Outra dúvida que as pessoas têm: pastor, mas o povo de Deus são os judeus. Não, hoje somos nós. Veio para que era seu, os seus não receberam. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João 12, poder. Glória a Jesus. Propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Versículo 6. Vós me sereis reino sacerdotal e um povo santo. Repita comigo: nós somos um reino sacerdotal. Apocalipse 5:11, para o nosso Deus os constituístes reis e sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes de Deus, todos nós. Fala isso para um lado: você é um sacerdote de Deus. Todos nós somos constituídos. Reino sacerdotal era o povo de Israel. Hoje somos nós, somos igreja. Irmãos, isso aqui é muito importante. Diga glória a Jesus. Muito importante. A oração do pastor não é mais forte que a tua. Você pode ir diretamente a Deus. Pode pedir oração ao pastor, não tem problema. Mas a tua oração chega a Deus. A tua oração é ouvida por Deus. Diga glória a Jesus. Todos somos sacerdotes, não existe diferença. Irmãos, nunca se pode dizer assim: não, isso aí é só para os pastores. Eu sou dos pobres mortais. Pobres mortais somos todos nós. Diga glória a Jesus. E todos nós somos sacerdotes. Os missionários que vêm pregar aqui na igreja, pessoas comuns, membros de igreja que estavam na igreja, tiveram encontro com Deus, receberam os dons do Espírito Santo, receberam a sabedoria de Deus e saíram para pregar. Pessoas como você. Fala para nós assim: como você. Pessoas como você. Então, nós somos um reino sacerdotal e um povo santo. Povo santo. Fala para nós assim: povo santo. Glória a Deus. Deus quer um povo santo. Não estamos aonde deveríamos estar, mas vamos chegar lá. Diga glória a Jesus. Pastor, nós não somos santos. A santidade da Bíblia tem dois sentidos. Tem um sentido legal diante de Deus, Jesus nos santifica, e tem um sentido prático. Com a morte de Jesus, perante Deus, num sentido legal de justificação, já somos santos. No plano prático, estamos sendo santificados dia a dia. Hoje você tem que ter sido melhor do que ontem, e amanhã tem que ser melhor do que hoje. Fala para um lado: Jesus está te santificando. Santificando. Li ainda hoje Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. 1 Tessalonicenses 4:3. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus. Glória a Jesus. Deus está nos santificando. A palavra de Deus nos santifica. João 15:3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João 17:17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Por isso que tem que vir na igreja.
Por isso que tem que ouvir pregação. Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir. Diga glória a Jesus. É ouvindo a palavra que isso vai entrando em nós, que isso vai nos santificando, que isso vai nos lavando interiormente. Lógico que para isso a pessoa tem que ter ouvidos para ouvir. Não adianta ficar meio dormindo na igreja. Olha para um lado e vê se está dormindo. Olha bem. Diga glória a Jesus. Semeis um reino sacerdotal e um povo santo. Louvado seja o Senhor. Temos que abandonar o pecado. Temos que combater o pecado. Hebreus 12, 4. Não resististes até o sangue no combate contra o pecado. O pecado tem que ser combatido. Diga glória a Jesus. Irmãos, o pecado tem que ser combatido. O que é pecado, tem que ser tratado como tal, tem que ser falado como tal. Se o teu filho está fazendo alguma coisa errada, diga: meu filho, isso é pecado diante de Deus. Ai, pastor, eu falo, mas não adianta nada. Lógico que adianta, sim, não seja um pasmado, faz favor. Diga glória a Jesus. Lógico que adianta. Ele não está te ouvindo hoje, um dia vai ouvir, porque essa palavra um dia vai produzir efeito. Tem que falar. Se você não fala nada, não tem palavra nenhuma para surtir efeito nenhum. Diga glória a Jesus. Fale o que é a palavra de Deus, vai surtir efeito. Isaías 55, assim a palavra que sai da minha boca não volta para mim vazia, mas produz o efeito. Então, tem que falar. Pecado tem que ser combatido, e a forma certa de combater o pecado é com a palavra. Diga glória a Jesus. Irmãos, João Batista combatia até o pecado de Herodes, que era um homem decaído, pérfido, perverso, e até para ele, João Batista falava o que tinha que dizer. Não tinha lícito possuir a mulher do teu irmão. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Reino sacerdotal e povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Agora, Êxodo 19, 7. Veio Moisés, os anciãos do povo, e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disseram: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. Repita comigo: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. Glória a Jesus. É essa postura que o Senhor quer. Prontidão, obediência, temor a Deus. Glória a Jesus. Tudo que o Senhor tem falado, faremos. Irmãos, aqui Moisés estava diante do povo numa posição de mediador. Moisés estava como mediador. A lei foi posta por Deus nas mãos de um mediador, diz lá no Novo Testamento. Moisés ocupava uma função que hoje isso aqui não existe mais. Diga glória a Jesus. Veio Jesus como mediador de uma nova aliança, com um testamento melhor, com maiores promessas, como repete tantas vezes o livro de Hebreus. E hoje ninguém mais exerce essa função. Moisés ouvia do povo e falava para Deus. Moisés estava como um intermediário entre o povo e Deus. Hoje não tem mais isso. Hoje nós vamos direto ao Senhor. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Versículo 9. Disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras de seu povo ao Senhor. Irmãos, a experiência de Êxodo 19, 20, é quando Deus falou em voz audível e todo o povo de Israel, 2 milhões de pessoas, todos eles ouviram Deus falando em voz audível. Como diz lá Hebreus capítulo 12, porque não chegamos a um monte palpável, aceso em fogo, ao sonido de trombeta,
a voz daquele que falava. E Moisés mesmo disse: eu estou todo assombrado e tremendo. E todos os que ouviram aquelas palavras pediram para que não se lhes falasse mais, porque eles não podiam suportar o que se lhes mandava, porque até falava assim: se até um animal tocar o monte, que seja apedrejado. Irmãos, essa experiência aqui foi única, Deus falando de voz audível para todo o povo de Israel, e o povo não vendo semelhança alguma, só ouvindo a voz, uma voz que rebombava como trovões para 2 milhões de pessoas ouvirem. Diga glória a Jesus. Irmãos, o povo quase morreu de medo, e o povo chegou para Moisés e disse assim: por favor, peça para Deus nunca mais falar desse jeito. Diga glória a Jesus. Que o Senhor fale para ti e você nos fale a palavra de Deus, mas que o Senhor não fale mais desse jeito. Irmãos, porque foi uma experiência assim aterrorizante. Meu Deus. Na casa de operação, um rapaz me fez uma pergunta que eu garanto que tem gente aqui que pensa da mesma forma. O rapaz fez a pergunta assim: pastor, não é assim que uma experiência espiritual que uma pessoa tem, ou um sonho, ou uma visão, ou se a pessoa vê um anjo, se é de Deus, essa experiência se traz paz, e se é do diabo, a pessoa se sente mal? Não é assim, pastor? Eu falei: não é assim. Pode ser uma experiência de Deus e você quase morre de medo, e você acha que você vai morrer, você acha que você vai ter um negócio, e é de Deus. Diga glória a Jesus, porque não é só o Velho Testamento isso aqui não. Novo Testamento, Apocalipse capítulo 1, versículo 17. E a seus pés eu caí como morto. João dizendo, quando João viu o Senhor em todo o seu estado glorificado, João caiu como morto. Irmãos, Daniel capítulo 10, Daniel teve visão de Deus e ficou doente 3 semanas. Diga glória a Jesus. Daniel teve uma visão de Deus e ficou doente de cama 3 semanas. Doente. Pastor, isso deve ser uma coisa do diabo. Não, era do Deus Altíssimo. Deus é muito poderoso. Fala para o mundo do lado: o nosso Deus é grandíssimo. Nosso Deus é grandíssimo. Diga glória a Jesus. Ezequiel capítulo 2. Ezequiel teve visão de Deus, do Deus de Israel, em pé sobre o seu trono, acima dos querubins. Vou até dizer o versículo, irmãos. Diga glória a Jesus. Ezequiel 2. Meu Senhor amado. Desculpe, Ezequiel 3:15. Diga glória a Jesus. Ezequiel estava uma visão de Deus. Ezequiel 3:15 diz assim: eu fiquei 1 semana pasmado. Irmãos, depois que Ezequiel teve essa visão de Deus, ele ficou 1 semana assim, sem comer, sem dormir, sem sair do lugar. 1 semana, assim, Se tivesse psiquiatra na época, tinham levado ele, dizendo assim: enlouqueceu. Diga glória a Jesus. Por causa de uma visão de Deus. Diga glória a Jesus. O nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é santo, o nosso Deus é grande, o nosso Deus é maravilhoso. E por isso, meu amado, semeis reino sacerdotal, povo santo. Por isso as igrejas moderninhas, que é luz vermelha, verde, azul e amarela, gelo seco, e o povo assim: glória a Jesus, fazem misericórdia. É gente que não conhece Deus, porque se conhecesse não fazia isso. Diga glória a Jesus. Porque se esse povo tivesse uma visãozinha de Deus, fechava um lugar desse, nunca mais repetia. O nosso Deus é grande demais. Diga glória a Jesus. Fala para um lado: o nosso Deus é tremendo. Meu Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, lá é 2 Reis capítulo 7. Para destruir o exército dos sírios que estava cercando a cidade de Samaria, Deus só fez um barulho. Deus fez com que eles ouvissem um ruído. Os sírios saíram correndo desesperados por causa de um barulho que Deus fez. Diga glória a Jesus. Com barulho, foi um exército inteiro saiu correndo desesperado, largaram tudo para trás. O nosso Deus é tremendo. Diga glória a Jesus. Fecha os teus olhos, Ele está aqui.
Na labarrada canta lava suda rádio conta ricancida canta lava harias. Na labarrada canta lava suda rádio conta ricanta lava suda harias. Na canta lava suda rádio conta lava harias. Senhor formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Na labarrada canta lava suda rádio conta libarrada canta lava suda harias. Na lava suda rádio conta canta lava suda harias. Aleluias. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Tu somente és santo, não há nenhum outro bom e perfeito, excelso. Na barrada canta lava suda rádio conta rida rada canta lava rada harias tem. Na barrada canta lava suda rádio conta rida rada canta lava harias tem. Na barrada canta lava suda harias. Louvado seja canta lava suda rádio conta cansa da harias tem. Louvado seja na canta lava suda rádio conta lava suda rada harias. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Louvado seja, engrandecido seja. Rabarrada canta lava suda rádio conta lava suda rada harias. Na labarrada canta lava harias, como diz o salmista, em nosso Deus há uma tremenda majestade. Rabarrada harias, aleluias. Salmo 29, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor faz tremer os cedros, faz parir as cervas e desnuda as brenhas, e em seu templo cada um diz glória. Louvado seja, louvado seja o Senhor, engrandecido seja o nosso Deus, aleluias. Na canta lava sudaras, o nosso Deus tem todo o poder. Louvado seja, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Louvado seja, glória a Jesus. Glória a Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor, Jesus está aqui. Aleluias, glória a Deus. Glória a Jesus Cristo, aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Glória a Jesus Cristo. Engrandecido seja o nosso Deus. Aleluias. Glória a Deus, aleluias. Canta lava suda rádio conta, recanta lava harias. 1 Crônicas 29, 11. Tua é, Senhor, a magnificência, o poder, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. Riquezas e glória vêm diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o nome da tua glória,
porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivéssemos poder para dar voluntariamente semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti, e da tua mão tu damos, porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não há outra esperança. Senhor Deus nosso, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e toda tua é. E bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, voluntariamente dei todas essas coisas, e agora vi com alegria que o teu povo que se acha aqui voluntariamente te deu. Senhor Deus de nossos pais Abraão, Isaque e Israel, conserva isto para sempre no intento dos pensamentos do coração de teu povo e encaminha o seu coração para ti. Louvado seja, Senhor amado, encaminha o nosso coração para ti, para darmos, meu Deus, o devido, a dar ao Senhor a glória que é devida ao teu nome. Salmo 115:1, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Louvado seja o Senhor, aleluias. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluias. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Oh, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Louvado seja, da labarrada canta, lava suda de conta, ricanta labahariás. Louvado seja, irmãos, o Senhor está aqui nessa noite. Irmãos, o Senhor está em toda a direção deste culto. Aleluia. Formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele, força e forma. Quando eu olho tua santidade, vejo tua formosura, adorarei. Louvado seja. Rabarrada canta, lava suda de conta, ricancidada canta, lava hariás. Canta, lava suda de conta, ribarhariás. Depois foi cantado, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Queremos o teu nome engrandecer. Aleluia. E por isso